Rudo, um jovem habitante da favela, tinha um hábito peculiar: invadir os depósitos de lixo dos ricos, não por maldade, mas para resgatar o que para eles era descartável, mas para ele, valioso. No entanto, sua vida toma um rumo sombrio quando ele é injustamente acusado do assassinato de seu pai adotivo. O destino o joga em um abismo, um fosso colossal onde todo o lixo do mundo, incluindo os indesejados, é despejado. Lá, Rudo é forçado a lutar contra monstros gigantes feitos de detritos, uma batalha brutal para escalar de volta à superfície e, finalmente, buscar sua vingança. O mundo em que Rudo vive é drasticamente dividido. De um lado, ergue-se a Cidade Imaculada, um paraíso de arranha-céus cintilantes e ruas limpas, onde os ricos desfrutam de uma vida de luxo e despreocupação. Do outro, estendem-se as favelas, um labirinto de becos apertados e moradias improvisadas, o lar de Rudo e de tantos outros marginalizados. A única constante, o elo sombrio que une esses dois mundos, é o fosso, um abismo sem fim, o destino final de todo o lixo, material e humano. Os ricos, em sua opulência, descartam sem hesitação qualquer item que apresente o menor sinal de imperfeição, como a mulher que, com um sorriso indiferente, instrui sua filha a jogar fora o brinquedo de cachorrinho recém-comprado. Uma pequena mancha, um arranhão quase imperceptível e o brinquedo já não serve. Ficará feio se tentarmos consertar, ela diz, e podemos simplesmente comprar outro depois. A menina, sem questionar, obedece. O cachorrinho de pelúcia, junto com outros resíduos, é jogado na pequena abertura de lixo, um duto que o leva diretamente para um caminhão em um túnel subterrâneo, o caminho para o gigantesco aterro sanitário. Mal sabem eles que, naquele exato momento, o jovem Rudo está dentro do aterro, vasculhando os carregamentos dos caminhões. Ele se esgueira para dentro do local, um labirinto de montanhas de lixo, e entra em uma das salas. Mas o som de seus movimentos, por mais cuidadosos que fossem, não passa despercebido. Um guarda, com ouvidos aguçados pela rotina, ouve um ruído vindo da sala. Imediatamente, ele verifica o interior, encontrando Rudo remexendo no lixo. O guarda irrompe na sala, a arma apontada para Rudo, o ladrão de lixo. Ele o chama de degenerado nojento, alguém que ameaça a beleza da cidade ao acumular lixo. Rudo, acostumado a tais insultos, nem sequer reage. Ele já ouviu essas coisas todas as terças-feiras. Mas então, o guarda aciona o alarme, chamando reforços. No momento em que mais guardas chegam, Rudo, com um movimento rápido, joga sacos de lixo neles. Os limpinhos não conseguem lidar com ovos crus em seus uniformes, e Rudo aproveita a distração para escalar o duto sem ser impedido. Ele emerge perto da saída, mas o portão se fecha em sua cara. E então, mais guardas aparecem. No dia seguinte, a notícia do invasor de lixo se espalha pela cidade, e as pessoas culpam os moradores da favela. Do outro lado do muro, os moradores da favela sabem exatamente a quem culpar. Não é a primeira vez que Rudo entra nos aterros sanitários. Eles acreditam que um dia ele será pego, e a maioria deles até torce por isso. Rudo não se importa com eles. Ele monta sua pequena barraca, exibindo os itens que encontrou e consertou. Quando sua amiga Tiwa chega, ele a repreende, perguntando por que ele corre um risco tão grande apenas para vasculhar o lixo dos ricos. Ele responde que aqueles ricos desgraçados nem se importam em jogar fora coisas perfeitamente utilizáveis. Ele sente pena dos objetos que eles descartam. Então, ele os resgata e, como pode ganhar algum dinheiro vendendo-os? É ainda melhor, Tiwa parece entendê-lo. Mas então, 3 garotos se aproximam, apertando o nariz dizendo que alguém cheira lixo aqui. Eles dizem a Tiwa que fique longe de Rudo ou ela também cheirará a lixo. Eles insultam suas grossas luvas pretas que ele não lava desde que Obama era presidente e dizem que um simples toque delas causaria erupções cutâneas em qualquer um. Um dos garotos chuta a lanterna que Rudo acabara de consertar, dizendo que ninguém vai comprar esse lixo dele. Ele diz que as mãos de Rudo são ainda mais assustadoras do que as luvas, por isso ele as mantém escondidas. Rudo ouve tudo em silêncio, mas então, quando um dos garotos o chama de filho de um assassino, ele de repente fica furioso. Os garotos, no entanto, não param, dizendo que a favela foi feita para aprisionar criminosos e que as pessoas que vivem ali agora são seus descendentes. É por isso que eles sempre tentam manter sua reputação limpa, mas o pai de Rudo trouxe vergonha para eles ao se tornar um assassino. Rudo não consegue mais tolerar os insultos, e então ele lança um olhar mortal para os garotos que se borram de medo e imediatamente fogem. Eles ainda amaldiçoam Rudo, dizendo que ele se tornará um assassino como o pai dele um dia. Rudo então, em silêncio, começa a consertar a lanterna novamente, e Tiwa diz a ele que acredita que ele é uma boa pessoa e que nunca se tornará como o pai dele. Ele fica envergonhado ao ouvir isso. Mas antes que ele possa agradecê-la, a atenção de Tiwa se volta para o brinquedo de cachorrinho que ele pegou do lixão na noite anterior.
Acontece que Rudo trouxe o cachorrinho como um presente para ela, mas antes que ele pudesse entregá-lo e aumentar seu risco, a mãe de Tiwa chega e a leva embora. Rudo volta para casa e encontra seu pai adotivo, Regito, esperando por ele. Regito de repente começa a imitar o quão nervoso Rudo estava ao tentar dar o cachorrinho para Tiwa, e Rudo fica vermelho porque não viu os observandos. Regito diz a ele que eles conversarão sobre isso mais tarde, porque primeiro precisam falar sobre a pequena viagem de Rudo ao lixão. Regito diz a ele que ele não precisa se esforçar tanto, porque eles não estão tão quebrados. Ele pensa que Rudo se sente um pouco em dívida com ele, porque o adotou depois que seu pai biológico foi jogado no fosso por ser um assassino. Mas Rudo diz que não é assim. Ele diz a Regito que o considera família e que ele está apenas tentando fazer sua parte. Regito simplesmente diz a ele para ser tão honesto com Tiwa, e Rudo, de repente, tropeça, machucando a ferida de bala da noite anterior. Regito imediatamente começa a fazer os primeiros socorros e também troca as bandagens em suas mãos. Enquanto Rudo olha para suas mãos, ele se lembra de como elas estiveram feridas desde que se conhece por gente. As pessoas sempre o julgaram por isso, e às vezes suas feridas começavam a doer horrivelmente do nada. Então, um dia, Regito lhe deu as luvas pretas que magicamente suprimiram a dor. Depois que Regito termina de cuidar das feridas de Rudo, ele diz a ele para se confessar a Tiwa logo, ou outra pessoa pode roubá-la. Enquanto os dois brincam sobre isso, um homem mascarado e assustador ouve tudo das ruas. No dia seguinte, Rudo finalmente cria coragem para expressar seus sentimentos a Tiwa e segue para casa dela com um cachorrinho. Mas no caminho, ele se depara com uma cena que não é rara nas favelas. Na beira das favelas, há o fosso, onde todo o lixo e criminosos sérios são jogados. Hoje, outro criminoso está sendo jogado no fosso, e Rudo só consegue observar a execução, imaginando o que acontece com as pessoas lá dentro. De repente, Tiwa chega, dizendo que é uma cena bastante brutal, e Rudo entra em pânico porque não estava pronto para encontrá-la ainda. Tiwa de repente começa a falar sobre as execuções e outras coisas, e então ela diz a Rudo que não quer que ele seja jogado no fosso. Ela diz que podem haver muitas coisas que não deveriam ser jogadas fora como lixo, mas não é uma razão boa o suficiente para arriscar sua vida. Rudo responde que Regito também disse a mesma coisa, e Tiwa diz que Regito também o ama. Rudo leva um segundo para processar que Tiwa disse que Regito o ama também, e seu cérebro de 2 megabytes de RAM entende que Tiwa quer dizer que ela o ama. Ela fica constrangida ao perceber que suas palavras poderiam ser interpretadas dessa forma, mas Rudo já perdeu a cabeça. Ele cai no chão, segurando o rosto, e então entrega o brinquedo de cachorrinho para Tiwa, dizendo que ela talvez não o queira porque veio do lixo, mas ele pensou que o cachorrinho seria mais feliz com ela. Para sua total alegria, Tiwa aceita o brinquedo, dizendo que o estimará, e Rudo está o mais feliz do que nunca. Ele pula e dança no caminho de volta para casa, pensando que precisa se gabar disso para Regito, imediatamente. No caminho, ele esbarra em alguns guardas que nem se incomodam com ele, mas ele fica curioso porque eles estão nas favelas. De qualquer forma, Rudo chega em casa e começa a contar a Regito o que aconteceu assim que abriu a porta. Mas ele fica pasmo ao ver Regito no chão com um homem mascarado e assustador em cima dele. O homem mascarado se vira para dar uma olhada em Rudo antes de enfiar a faca mais fundo no corpo de Regito. Rudo perde a calma ao ver isso e avança contra o homem mascarado, mas é atingido com tanta força que nem percebe quando foi nocauteado. Quando Rudo recupera a consciência, o assassino mascarado já terminou seu trabalho. Ele pega um livro do chão e sai, olhando brevemente para Rudo, que tenta segui-lo. Mas então ele ouve a voz de Regito. Regito ainda está vivo de alguma forma, e com seu último suspiro, ele diz a Rudo para fugir. Rudo imediatamente vai até ele, prometendo que vai buscar ajuda, mas Regito apenas diz a ele para fugir e transformar este monte de mundo em algo melhor. Com isso, o corpo de Regito cai inerte, e Rudo não consegue processar o que está acontecendo. De repente, os soldados chegam e o eletrocutam, acreditando que ele é o assassino. Eles o prendem no chão enquanto dizem que ele está sendo preso por assassinato, e Rudo diz a eles que não foi ele. Os guardas dizem a ele que nada do que ele diz importa mais, porque o pegaram em flagrante. Ele continua tentando dizer a eles que o verdadeiro assassino acabou de sair da casa e que eles ainda podem pegá-lo, mas os guardas nem querem ouvi-lo.
então eles apenas o nocauteiam usando o método tradicional de socá-lo na cabeça. Logo, Rudo é levado para o cadafalso para ser executado por seus crimes. Todos da favela estão presentes para testemunhar ele sendo jogado no fosso, e até mesmo algumas pessoas de alto perfil da cidade principal estão lá. O juiz diz a Rudo que assassinato é um dos maiores crimes que se pode cometer, e mesmo que ele tenha matado um mero morador da favela, a punição não será reduzida. Ele declara que Rudo será morto sendo jogado no fosso, e as pessoas começam a aplaudir ao ouvir isso. Rudo ainda não consegue acreditar que isso está acontecendo com ele, e ele deseja que apenas uma pessoa acredite que ele não é um assassino. Seus olhos percorrem a multidão e param em Shi. Rudo grita para ela, dizendo que não matou o Regito. Ele pede a ela para encontrar o culpado, mas ela apenas diz que confiava nele, mas que ele não era digno disso. Ela diz que ele era filho de um assassino no final das contas, e joga o brinquedo enquanto lhe vira as costas. A traição dela dói mais em Rudo do que qualquer outra coisa, e ele explode com as pessoas, chamando-as de escória humana, que merece ser jogada no fosso. Ele diz que eles são a verdadeira escória ali, porque são apenas bolhas de carne sem cérebro ou vontade. Ele jura que os enviará todos para o inferno quando, de repente, percebe que o assassino também está entre a multidão. No entanto, ele não tem chance de contar a ninguém sobre isso, pois é jogado da beira. Rudo sente que está caindo para sempre e, em certo ponto, perde a consciência. Por sorte, todo o lixo no fundo do fosso amortece sua queda, e quando ele acorda, está completamente ileso. Ele se pergunta o que diabos está acontecendo e como ele ainda está vivo quando o fedor do lugar de repente o atinge. Até mesmo o ladrão de lixo é forçado a bloquear o cheiro. E então, ele percebe o vasto mar de lixo à sua frente, junto com coisas que ele não reconhece. Rudo se pergunta que lugar é esse quando, de repente, uma sombra gigante o cobre. Ele se vira para ver o que está acontecendo e não consegue acreditar em seus olhos quando vê um monstro gigantesco feito de lixo mostrando suas presas para ele. A mente de Rudo fica em branco por um momento ao ver o monstro. E ele se lembra de como sempre achou estranho que todos estivessem tão obcecados em enviar lixo e escória humana para o fundo do fosso. No entanto, ninguém nunca se importou com o que realmente acontecia com eles lá embaixo. Eles nem sequer pensaram no que mais poderia haver no fundo do fosso, e isso incomodava mais do que qualquer outra coisa. No entanto, ele rapidamente se recompõe e começa a correr por sua vida, enquanto o monstro gigantesco se aproxima dele. As coisas de repente pioram quando o monstro ruge alto e, como resultado, mais monstros surgem da pilha de lixo. Eles começam a perseguir Rudo, que corre mais rápido que pode, mas tudo é inútil porque ele logo fica encurralado. Ele se pergunta o que são esses monstros e se eles realmente são pilhas de lixo que podem se mover sozinhas. Os monstros de repente o atacam e ele de alguma forma desvia de seus ataques. Ele tenta fugir, mas tropeça e cai bem em cima de um crânio humano, fazendo-o perceber qual será seu destino. Rudo amaldiçoa os desgraçados que o jogaram naquele lugar infernal. E então a pilha de lixo em que ele estava desmorona. Rudo rapidamente se encontra no fundo de um penhasco que o mantém a uma distância segura dos monstros. Mas há outra coisa que o está matando. Ele percebe que o ar deste lugar é literalmente veneno. E se ele o respirar por muito tempo, seus pulmões serão dilacerados. Ele cobre a boca e o nariz com as luvas, esperando encontrar um lugar para se esconder e se recuperar. Mas então ele de repente percebe que um espaço seguro pode nem existir neste inferno. Ele começa a perder a esperança e de repente vomita sangue, cujo som atrai os monstros para ele novamente. Rudo cai no chão, incapaz de se mover, e ele quase aceita seu destino, quando de repente o corpo moribundo de Regito surge em suas memórias. Um poder estranho de repente surge nas mãos de Rudo, mas ele não percebe. No entanto, ele sente sua visão mudando e começa a ver luzes saindo das pilhas de lixo e do cano de ferro à sua frente. Rudo rasteja em direção a ele, determinado a permanecer vivo porque ele tem uma razão para viver. Ele agarra o cano de ferro e se levanta, declarando que retornará à superfície e se vingará das pessoas que o enviaram para lá e do desgraçado que matou seu pai. A raiva começa a inchar dentro dele e os monstros se aproximam dele aproveitando essa chance. No entanto, quando um deles o ataca, Rudo simplesmente o afasta com o cano de ferro sem sequer se preocupar em olhar para ele. Como resultado desse ataque, um monstro voa e atinge o guarda-chuva de outro residente do fosso, que fica surpreso que alguém que pode lutar contra os monstros tenha chegado ali. Enquanto isso, Rudo enlouqueceu lutando contra os monstros. Ele não se importa com o ar venenoso ou com o sangue escorrendo pelo nariz enquanto continua pulando. E mesmo sendo jogado contra as enormes rochas em alta velocidade, não parece causar muito dano a ele. Um monstro esmaga a rocha em que ele estava preso, enterrando nos escombros. Mas Rudo sai e puxa um poste com ele. Ele o balança com toda a força, causando grande dano ao monstro. Mas então, de repente, outro monstro emerge de debaixo dele. Rudo de alguma forma salta de suas gengivas, mas então os resultados de respirar o ar venenoso finalmente o atingem. Ele começa a vomitar sangue novamente e os monstros aproveitam essa chance para se aproximar dele. Por sorte, seu poder misterioso surge mais uma vez, dando-lhe a força e a loucura para permanecer em sua posição, mesmo quando dois monstros o atacam ao mesmo tempo. Rudo sai da
colisão em segurança e usa uma chapa de metal para cortar o crânio do primeiro monstro. Ele então ataca o segundo monstro, cortando-o ao meio e fazendo-o explodir. Ele pausa depois disso, mas então outro monstro gigantesco começa a caminhar em sua direção. No momento em que o vê, ele decide fugir e recuperar suas forças. Mas o monstro pisa no chão com toda a sua força, liberando uma onda de choque que o joga para longe. Quando Rudo abre os olhos, ele fica chocado ao ver um cara usando uma máscara assustadora em cima dele. Ele se pergunta quem é esse cara e de onde ele veio, mas o homem mascarado de repente o levanta e o quita para frente. Rudo tosse um pouco de sangue e está prestes a brigar quando o cara de repente coloca uma máscara de gás na face dele, permitindo que ele respire novamente. Rudo está realmente confuso agora e pergunta ao homem se ele é um local. Ele quer saber sobre este lugar e os monstros aqui, mas o homem mascarado só pede para ele ficar em silêncio. Obviamente, alguém com um dígito único não consegue entender ordens, e Rudo continua perguntando em voz alta sobre este lugar. O homem mascarado mais uma vez sussurra para que ele ficar calado, mas Rudo diz que ele falar mais claramente. Ele pergunta se eles estão no subterrâneo, e o homem mascarado finalmente perde a paciência com isso. Ele esquece de sua própria... Se bem um dígito único que sabe que pode lidar com todos os monstros por conta própria. Rudo está muito confuso agora e diz que não quer se juntar a eles. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.